não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Assim como o ser tem esse duplo aspecto do ser e do ato, ele também aparece, vamos dizer, em nós sobre o duplo aspecto, sobre aquele aspecto de realidade no qual nós estamos determinados, por exemplo, o nosso tamanho, a nossa raça, a nossa família, o lugar onde nascemos, etc, etc, etc. E aparece como o poder que nós temos de agir sobre isto. É o mesmo ser que aparece sobre esse duplo aspecto. Então, como o ser tem o duplo aspecto de ser e de ato, nós também, a nossa consciência tem o duplo aspecto da liberdade e da participação. Sabendo que essas duas coisas são, no fundo, são a mesma, mas é uma mesma que não pode aparecer sob um aspecto unívoco, só pode aparecer sob o aspecto duplo. Ou seja, aquilo que eu decidi fazer, fui eu que decidi. Ninguém me obrigou a fazer isso. Assim como me obrigou, por exemplo, a nascer num certo lugar, dentro de uma certa família, a ter tal composição genética, etc, etc. Nisso tudo eu fui obrigado. Mas a decisão que eu tomei, eu não fui obrigado a tomá-la. Então, nesse sentido, eu sou um começo absoluto. Tá certo? Mas eu sei que eu tenho essa liberdade, mas eu também sei que eu não posso ter criado esta liberdade por mim mesmo. Ela tem uma fonte. E o que é esta fonte? É o aspecto ato do ser. Ou seja, eu participo da criação. É a mesma coisa que dizer, nem tudo está pronto ainda. A criação prossegue e eu sou um agente dela, não apenas um instrumento dela. Isso é importante. Esta é a diferença, vamos dizer, entre os processos naturais e a liberdade humana. Através, vamos dizer, quando você estuda, por exemplo, a relação entre um animal e o seu meio ambiente. Hoje em dia se estuda muito isso aí. Como é que a ação dos animais afeta positiva ou negativamente o meio ambiente. Porém, eles são instrumentos de algo que os transcende. Está lá, por exemplo, um castor roendo as madeiras e faz um dique. Na hora que ele fizer um dique, evidentemente a velocidade das águas vai mudar. Isso vai afetar tudo em volta. Só que o castor não foi consultado a esse respeito. Ele não pode decidir, não vou mais fazer diques, agora eu vou voar e caçar sapos, como faz uma águia. Ele não pode fazer isso. Então isso quer dizer que a ação dele está predeterminada. Nesse sentido, ele é um instrumento da causa que o move. Num ato de vontade humana, o ser humano decide livremente tornar-se causa disto ou daquilo. Mas, ao mesmo tempo, esta liberdade de que ele desfruta, não foi ele que a criou, ele já vem com ela. Ele pode assumi-la ou não assumi-la, mas ele não pode não tê-la. Então, de certo modo, vamos dizer, a condição de liberdade, ela é imposta ao ser humano. Mas é imposta de tal maneira que ele pode rejeitá-la. Então, não é bem imposta, ela é apenas sugerida ao ser humano. Ela é dada ao ser humano, ao qual pode, vamos dizer, assumi-la ou rejeitá-la. Mas rejeitá-la é também assumi-la. O sujeito, por exemplo, que acredita no determinismo universal. Todas as decisões que eu já tomei, que vou tomar, estão todas predeterminadas, tá certo? E não há liberdade humana alguma. Diz, bom, foi você que decidiu ver as coisas assim.
Você não é obrigado a ver assim, tanto que existem pessoas que não veem assim. Então, isto é, até a negação da liberdade supõe alguma liberdade. Mais ainda, o indivíduo que acreditasse no determinismo universal, por acaso todas as decisões futuras que ele vai tomar já estão tomadas nesse momento, ou ele mesmo vai ter que tomá-las? Amanhã, quando ele acordar, bom, vou levantar ou ficar deitado na cama. Digo, mas você não disse que já está tudo predeterminado? Como é que você se coloca essa pergunta agora? Quer dizer, você vai ter que tomar a decisão que você mesmo disse que já está predeterminada. E você vai ter que tomá-la entre duas alternativas, das quais nenhuma é imposta. Você pode deitar ou pode levantar, pode continuar deitado ou pode levantar. Ou seja, mesmo o determinista mais dogmático, ele teria que exercer a liberdade de algum modo, a liberdade que ele mesmo diz que não existe. Deste modo, você vê que você afirmar a liberdade, o determinismo ou o livre-arbítrio dá na mesma. Se você afirma o livre-arbítrio, bom, você vai continuar determinado em milhões de coisas. E se você afirma o determinismo, você vai continuar livre em milhões de coisas, milhões de aspectos. Então, isso quer dizer que determinismo e livre-arbítrio não é uma escolha que você tem. Existe a liberdade porque existe o determinismo porque existe a liberdade. As duas coisas são, vamos dizer, são modos de ver e não processos independentes. A mesma tomada de uma decisão, note bem, ela pode ser vista por esse duplo aspecto. Como acabou de dizer o Louis Lavelle, em relação a mim mesmo, ela é um começo absoluto. Quer dizer, eu sou a única origem desta decisão que eu estou tomando. Mas, por outro lado, ela é participação em algo que me transcende. Portanto, ela tem um lado de determinismo. Até o fato de eu ter que tomar essa decisão me foi imposto. Então, veja aqui. Por exemplo, essa decisão simples, eu vou continuar deitado, vou me levantar. E, bom, nenhuma das duas lhe é imposta. Tá certo? Mas está imposto que se você não tomar decisão alguma, você permanecerá deitado. E disso você não tem saída. Então isso quer dizer que o determinismo e o livre-arbítrio estão ambos inseparavelmente colocados nessa simples decisão. E se você perguntar, bom, eu sei que em cada decisão existe um coeficiente de determinismo e outro livre-arbítrio, mas e no total? Digo muito bem, tudo que você sabe do total vai ser através da sua participação nele. E se você se recusar a participar, enquanto você não souber o que é o total definitivo, você não vai fazer nada. E, portanto, você já está submetendo a um determinismo total. Então, não há alternativa. O ser humano ele tem que exercer a sua liberdade de qualquer maneira. Mesmo para negá-la, ele tem que ser livre para negá-la. Daí também aquela oposição clássica para... Há, assim se podemos dizer, uma experiência do absoluto que deriva, desde logo, de uma certa direção que damos ao nosso pensamento. Peraí, me perdi aqui. Eu sei. Já estou na página 3, é verdade. Não há problema que tenha solicitado tanto a atenção dos filósofos quanto o problema do primeiro termo. Quer dizer, qual é o primeiro termo que vai expressar o primeiro conceito, tá certo? Que vai ser o fundamento de todos os demais que você vai obter depois. E, no entanto, sabemos que essa expressão encerra uma espécie de contradição, pois o primado que lhe atribuímos já implica uma subordinação da reflexão a uma ordem temporal, ao passo que essa ordem temporal mesma está ainda em questão. Note bem, aqui isto não é muito exato do ponto de vista lógico, porque nós podemos conceber uma sucessão não temporal.
Então, por exemplo, a sucessão dos números inteiros. Isso, 1, 2, 3, 4. Isso não é uma ordem temporal. Quanto tempo dura cada um desses números? Não dura nada. Portanto, essa é uma sucessão intemporal. Então, não é muito exato isso que diz o Lavelle, de que a ideia de buscar um primeiro termo subentende uma sucessão temporal. Nós podemos tirar essa palavra temporal. Subentende uma sucessão. Mas esta mesma sucessão já está colocada em causa pelo simples fato de que você busca um primeiro termo. Se não há um primeiro termo, não há uma sucessão. Não é isso? Mas se não há uma sucessão, também não faz sentido falar de primeiro termo. Ou seja, a busca de um primeiro termo é uma coisa problemática em si mesma. Se você disser qual é o conceito fundamental, o conceito de todos os conceitos, bom, você está supondo uma sucessão não temporal, porém lógica. Por isso, eu acho que esse temporal aqui foi um lapso do Lavelle, porque não é uma sucessão temporal, é uma sucessão qualquer. Mas essa antinomia será superada se recordarmos que, sob o nome de primeiro termo, não entendemos nada mais do que aquela presença pura da qual nenhum dos instantes da sucessão pode ser separado e sem a qual nenhum deles poderia ser pensado. Então, o primeiro termo, eu não estou querendo dizer o primeiro na ordem da sucessão, mas eu estou querendo dizer o mais fundamental e que abrange a todos. Então, por exemplo, na ordem dos números inteiros, qual é o primeiro termo? O 1? O 0? Não, é o conceito de número. O número está presente em toda a série dos números, e sem o conceito de número não haveria sucessão dos números. Agora, o conceito de número faz parte da sucessão dos números inteiros? Não, ele não faz parte, mas ele abrange todos. Então, ele não faz parte, mas ele está presente. É a presença dele que determina todo o restante da sucessão. Estão entendendo? Então, o primeiro termo, está dizendo claramente o Lavelle, não é o primeiro termo de uma sucessão, mas o termo fundamental que abrange e determina a possibilidade da sucessão mesma. Está entendendo? Então, isso quer dizer, por exemplo, o conceito de ser ele não é o primeiro de uma série de conceitos que determinam, vamos dizer, outros seres. Ele é algo que está presente em todos eles e que determina a possibilidade dessa distinção mesmo. Ademais, é preciso evitar o preconceito que poderia nos levar a admitir que esse primeiro termo é obtido pelo golpe de força de um pensamento que, renunciando ao único método do qual ele tem o direito de dispor, e cessando de remontar passo a passo do condicionado à sua condição, nos obrigasse, naquilo que lhe concerne, a inclinar-nos ante um milagre sem explicação. E muito bem, só temos um método à nossa disposição. Nós vivemos dentro do condicionado, dentro do relativo, dentro do limitado, e podemos, vamos dizer, recuar passo a passo, desde esse condicionado até aquilo que o condiciona. A investigação de qualquer causa, do que quer que seja, é exatamente assim. Então, ele diz, se este é o único método disponível, então a afirmação de um primeiro termo pareceria um golpe de força, pelo qual você, em vez de ir remontando do condicionado à condição, você afirma, vamos dizer, do nada, um primeiro termo. Ele diz, mas há duas espécies de explicações. Uma que não convém senão os fenômenos, e que mostra como cada um deles depende de um outro que o antecede e que o determina. A outra que convém precisamente aos princípios, e que mostra como eles mesmos produzem as razões que o justificam, e que justificam ao mesmo tempo tudo aquilo que sem eles não poderia mais ser. Ou seja, quando eu busco um primeiro termo, vamos dizer, da ordem dos números inteiros, uma coisa é você explicar um número inteiro pelo seu antecedente e pelo seu consequente. Então, o que é 3? É 2 mais 1. O que é 4? É 3 mais 1, e assim por diante. O que é 2? É 3 menos 1.
Então eu explico esses termos uns pelos outros. Não é isso? Mas, o que explica o conceito de número? Não é nada disso. O conceito de número não pode ser obtido nem por adição e nem por subtração, porque a adição e a subtração subentendem o número. Então, em relação aos números, a ordem dos números inteiros, ou qualquer outra ordem de números, o conceito de número é um princípio e não um elemento da sucessão. Então ele diz, o tipo de explicação que diz que nós precisamos sempre remontar do condicionado para encontrar o condicionante, só se aplica aos fenômenos. Quando eu estou falando de princípios, eu estou falando de algo que contém em si mesmo a sua própria explicação e que não pode ser explicado por um outro. O fenômeno não pode ser explicado por um daqueles elementos que ele mesmo explica. Assim como, vamos dizer, o conceito de número, vamos dizer, não, o conceito de número não pode ser obtido por nenhum método aritmético conhecido. Ele é uma outra coisa que abrange e explica tudo aquilo. Então, em relação a esta ordem de fenômenos, que são os números, a noção mesmo de número é um princípio. Ela pode não ser um princípio absoluto, em termos metafísicos. Claro, você pode deduzir a noção de número de outras coisas, mas em relação aos números, o número é um princípio. Então isso quer dizer, você não pode encontrá-lo por este método de remontar do condicionado à condição. Porque isso só se aplica àquilo, às explicações que visam a fenômenos que você explica um pelo outro, o outro pelo um. A esse duplo título, só o ser merece o nome de termo primeiro, pois há entre o ser e o presente uma solidariedade tão estreita que não podemos imaginar o nada senão sob a forma de ausência, e que, desde que uma das formas da presença desaparece, como por exemplo a presença sensível, parece a nós que o ser mesmo se desvaneceu. Por outro lado, não se remonta para além do ser sem aniquilar ao mesmo tempo o objeto e os meios de toda explicação, pois não pode haver dedução senão entre certos aspectos do ser, mas não uma dedução do ser mesmo. Ou seja, você não tem de onde deduzir o conceito de ser. Ele não pode ser explicado por nenhum outro conceito. Então, por isso mesmo, ele é o primeiro e que tudo abrange, inclusive naquilo que nós estávamos falando do número. Bom, o número é uma das formas do ser, e não o ser uma das formas do número. Não tem um jeito de você deduzir o ser do conceito de número, mas você pode deduzir o conceito de número do conceito de ser. Mas não uma dedução do ser mesmo que os contém a todos, assim como a lei que os distingue e os une. Você vê aqui, Aristóteles, quando faz essa tábua das categorias, ele coloca em primeiro lugar a substância. Quer dizer, tudo que é alguma coisa. Né? E depois ele vai colocar a quantidade, a qualidade, etc, etc, etc. Mas a quantidade, a qualidade, a quantidade, né? Vamos dizer, a posição, como ele diz, tudo mais que você pode listar entre as categorias, sempre se refere à substância, a qual não pode ser deduzida de nenhuma das outras. Então, e vai ser justamente as diferentes relações que se estabelecem com a substância que vão distinguir as outras categorias. Quando você diz qual é a diferença entre a qualidade e a quantidade? Bom, são diferentes direções pelas quais você está olhando a substância. Você pode, ou dito de outro modo, são diferentes perguntas que você pode fazer a respeito da substância. Não é isso? Mas isso quer dizer que você está deduzindo a quantidade e a qualidade a partir da substância, e não ao contrário. Né? No entanto, não somente a ideia do ser deve receber uma forma mais precisa, mas ainda é necessário mostrar como ela está suposta e implícita em todas as operações do nosso espírito. Ora, para isso, importa submeter a uma crítica dois postulados que são tacitamente reconhecidos como verdadeiros pelas doutrinas as mais diferentes, e que contribuíram a nos fazer esquecer toda a reflexão sobre o ser mesmo, se bem que elas pretendam constituir, por assim dizer, as suas determinações iniciais.
O primeiro é a oposição do sujeito e do objeto, que é colocado ao mesmo tempo como um fato de experiência e como a condição sem a qual toda experiência é impossível. O segundo é aquele redobrar-se do sujeito sobre si mesmo, do qual Descartes, no Penso Logo Existo, deu uma descrição imperecível, isso é um exagero, e que ele, por assim dizer, incorporou para sempre à consciência da humanidade, mas que devia em seguida tornar tão difíceis todos os movimentos pelos quais o sujeito tenta sair de si mesmo a fim de alcançar uma realidade que o ultrapassa, é o que nós estamos mencionando agora há pouco. Quer dizer, o Descartes chegou numa certeza absoluta, né, insofismável, porém ele não tem como sair de dentro dessa certeza para encontrar outra certeza. Então, diz o Lavelle, para nós percebemos que a noção de ser está implícita em todos os movimentos do nosso espírito, em todas as operações do nosso espírito, nós precisamos primeiro nos livrar de dois preconceitos, por assim dizer. O primeiro é a distinção de sujeito e objeto. E o segundo é aquele império do eu pensante inaugurado por René Descartes. Num certo sentido, a oposição do eu e do não eu é, para todos os seres, a mais simples e mais familiar, do que aquela pela qual o eu se institui a si mesmo para enfocar o não eu como se fosse uma representação ou uma ideia. Isto é uma das modificações do próprio eu. Bom, isso quer dizer que, primeiro, os seres humanos perceberam a distinção entre sujeito e objeto, e só muito depois, com o idealismo moderno, se lembraram de encarar os objetos como se fossem modificações do próprio sujeito. Ou seja, tudo aquilo que eu chamo de objetos são coisas que eu percebo, portanto são percepções minhas. Onde estão essas percepções? Estão em mim e não nos objetos. Portanto, o eu tem uma prioridade sobre os objetos. Quer dizer, isso foi um trajeto que levou muitos séculos, né? Pois instituir o eu no início é ao mesmo tempo supor o não eu e proibir-se de colocá-lo. Isto aqui é fundamental. Quer dizer, se eu digo que todos os objetos são apenas modificações do próprio sujeito, modificações do meu próprio eu, dito de outro modo, tudo que eu percebo em volta, né, são coisas que estão se passando na minha mente, no meu cérebro, tá certo? E muito bem. Para dizer isso, o primeiro distinguir entre sujeito e objeto. E em seguida diz que os objetos não existem. Mas se eles não existem, como é que eu distinguir uma coisa da outra? Entenderam? É claro que, visto a distância de muitos séculos, essas coisas às vezes parecem coisa de retardado mental. Mas como é que o cara, por exemplo, os filósofos idealistas que disseram que, bom, tudo só existe na minha mente. Digo, e como é que você percebeu a diferença? Se não existe uma maneira diferente de você perceber você mesmo, a sua mente, e de você perceber os objetos, não há essa distinção. E se não há essa distinção, como é que você pode, em seguida, reduzir tudo ao seu eu? Quer dizer, a distinção do sujeito-objeto é prévia. E ela não é colocada em questão no momento em que você diz que tudo são modificações da sua mente. Porque essas modificações, elas de certo aparecem para você de uma maneira diferente daquela pela qual você mesmo aparece a você mesmo. Portanto, continua existindo um sujeito e um objeto. E você dizer que está tudo na sua mente é a mesma coisa que não dizer nada. Digo, o universo inteiro está tudo na minha mente. Sim, só que ele continua funcionando igualzinho. Então vem um urso, e o urso me morde. Eu digo, bom, isso passou na minha mente. Mas se passou igualzinho, como se o urso existisse realmente. Então, você vê que, de fato, o idealismo é uma teoria que não diz nada. Pois instituir o eu no início é, ao mesmo tempo, supor o não eu e proibir-se de colocá-lo. Mas pode-se perguntar se o objetivo essencial da reflexão não é superar desde logo essa oposição do eu e do não eu
sem o qual a consciência mesma não seria possível. Não como se tem feito para dar ao eu uma espécie de privilégio, como faz o idealismo, e tentar deduzir dele o não eu, mas seguindo um caminho totalmente diferente, para reconhecer que o eu e o não eu são especificações do mesmo ser. Quer dizer, existe o ser, existe a existência, e ela chega a mim sob um duplo aspecto, que eu chamo de eu e os objetos, o sujeito e o objeto. Tá certo? Mas sujeito e objeto não existem como substâncias. Existem como modificações de perspectiva dentro do próprio ser. Quer dizer, quando Descartes coloca, ele reduz isso a uma dualidade de substâncias, existe uma substância, uma coisa chamada eu ou mente, que é a coisa pensante, e outra coisa que consiste em ocupar lugar no espaço, seria o caso de você perguntar, e os outros eus? Você os vê como coisas que ocupam lugar no espaço, mas eles se recusam a dizer que eles são somente isto. Eles acreditam que eles são uma mente também. Então você vê que essa distinção taxativa, quando Descartes coloca a mente e as coisas como sendo duas substâncias incomunicáveis, vamos dizer, substantivamente diferentes, que uma consiste em pensar e a outra consiste em ocupar um lugar no espaço, ele em seguida tem que resolver como é que uma se articula com a outra. E é o famoso problema de mente e corpo que os caras estão discutindo até agora. Não é isso? Mas esse problema não pode ser tratado a partir dessa distinção. Se eu digo que a mente e o corpo são coisas substantivamente diferentes, eu mesmo já as separei definitivamente, e depois não adianta tentar articular. Agora, se você os vê como diferentes modalidades da presença do ser, então eles já estão articulados na dimensão do ser. Então você só tem que explicar como se dá a sua diferenciação. Sem dúvida, hão de dizer-nos que isso é voltar àquele estado de indistinção que precisamente a oposição do sujeito e do objeto tinha abolido. Claro, vamos dizer que no início da vida não há essa distinção do sujeito e objeto. Nós tomamos consciência de nós mesmos e do outro gradativamente. Não é isso? Então, quando ele diz que a primeira e mais básica da experiência é a presença do ser, então ali dentro o sujeito e o objeto estão dados de maneira indiferenciada e eles só aparecerão depois, progressivamente. Então ele diz, bom, mas se nós unificamos sujeito e objeto pela sua raiz comum no ser, nós voltamos àquele estado de indistinção. Então ele diz, não é isso o que pedimos, basta-nos que aquela oposição não dissimule a unidade do ser no interior da qual ela nasceu. Ou seja, não estou abolindo a distinção de sujeito e objeto. Eu estou apenas dizendo que ela não é o primeiro termo, que existe algo antes dela, algo mais fundamental. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude nosso canal, apoie, seja membro. E ajude nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada.
10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.